Bom dia, galera, beleza? Então hoje a gente vai iniciar um novo assunto, tá? Eu tava esperando para ver se nossas aulas iam voltar, queria passar esse assunto na escola para vocês, mas acho que vai demorar um pouquinho mais, então eu vou dar início a esse conteúdo, que é a álgebra, certo? E na álgebra agora vai acontecer o quê? Vai aparecer pra gente as letras. Talvez de começo confunda um pouco vocês, mas devagarzinho a gente vai tirando todas as dúvidas, tudo vai dar certo, beleza? Então vamos começar falando sobre as expressões algébricas. Até então a gente trabalhava com expressões numéricas, certo? Que não tinha esses termos que estão aparecendo aqui agora com letras, tá? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Essas letras aqui, elas vão representar um número desconhecido, certo? Então agora quando a gente for começar a fazer os exercícios, vocês vão perceber o seguinte, que em algum momento vai ter alguma coisa que a gente precisa procurar, que a gente ainda não conhece, tá? Mas a gente vai representar ela por uma letra e depois a gente vai encontrar um número para ela, certo? Então pensem assim, tá? Então vamos lá. Expressão algébrica. Agora foi um pouquinho do que eu comentei. Vai ter termos que aparecem junto às letras e também vai ter termos que só são numéricos, que não tem a parte da letra, certo? Então eu vou falar um pouquinho para vocês dos termos de uma expressão algébrica. Eu vou ter o termo numérico e vou ter o termo algébrico. Então vamos ver qual é a diferença entre eles. Passei um exemplo aqui de uma expressão algébrica para a gente. Ó. 7x mais 3y mais 8. Termo numérico. Toda vez que a gente for procurar então sobre termo numérico, você vai olhar a sua expressão e vai procurar aquele valor que mostra para você apenas número, que não tenha a letra. Você vai pegar o número e o sinal que está antes dele, certo? E lembrando uma coisinha sobre as expressões. O número, quando não aparece sinal na frente dele, é positivo, beleza? Então aqui, ó, o meu termo numérico, que é aquele termo que não aparece letra, é o número 8. E agora quando a gente falar sobre termo algébrico, o termo algébrico, ele se divide em duas partes. Ele se divide em coeficiente e parte literal. Então vejam aqui, ó, quem que a gente tem desse lado? Que é termo algébrico. O termo algébrico, então, ele vai ter o número junto com uma letra. Então eu tenho o mais 7x, ó, então vou marcar aqui, mais 7x. Agora eu vou pensar o seguinte, coeficiente. Sempre que você vê o coeficiente, vai ser o número e o sinal. E a parte literal vai ser a letra. Então aqui, ó, nesse termo, o coeficiente vai ser o mais 7 e a parte literal vai ser o x. E agora ainda faltou quem? Eu tenho mais um termo que tem letra, que é o mais 3y. Então eu vou fazer a mesma coisa, mais 3y, e vou marcar assim, ó, o c representando o coeficiente. Então o coeficiente é o número junto com o sinal, então mais 3. E vou pôr aqui, ó, PL, parte literal, é a letra y. Beleza? Bem simples. Olha a expressão, vê termo por termo, vê se ele tem letra junto com o número. E tem um caso importante aqui, ó. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Caso apareça assim, ó, x mais o y. Se não aparece número nenhum na frente dessa letra, você considera esse número como valor 1. Tranquilo? Essa é só uma observação. Toda vez que na frente da letra não tiver nada, vai ser o número 1, porque daí você vai separar assim, ó, coeficiente. Quem é o coeficiente aqui? Seria o mais 1. Lembrando que quando não aparece o sinal na frente é mais. Então, coeficiente mais 1. E parte literal, x. Beleza? Então, vamos adiante agora.
valor numérico de uma expressão algébrica. Lembra que eu falei para vocês o seguinte? Que a letra para a gente seria representação de um número? Então agora vai acontecer isso, ó. Vejam bem, eu tenho a minha expressão algébrica, 2x mais 3y, e ele passou o valor do x para mim e o valor do y, certo? Então vejam bem o que vai ser preciso fazer agora. No lugar do x, eu tenho que trocar esse meu x, ó, por 2. E no y, eu tenho que trocar esse y por 3. Mas tem um detalhe. Toda vez que tiver um número junto com a letra, esse número faz uma multiplicação com o novo valor que a gente vai colocar ali. Por exemplo, ó, 2 vezes... Quem vale o nosso x? Nosso x vale 2. Então, 2 mais 3 vezes o y. Mas o meu y agora vale 3. Então veja bem o que aconteceu. Agora a gente tem uma expressão numérica, que é aquela que a gente tem que começar, caso apareça por raiz quadrada ou potência, depois multiplicação ou divisão, e por último adição e subtração. Então eu tenho uma multiplicação aqui, ó, 4 mais 9. Então 4 mais 9 é 13. Então o valor numérico dessa expressão, 2x mais 3y, para quando o nosso x for 2 e o y for 3, é igual a 13. Passei um outro exemplo aqui, ó. Agora com valores negativos. Então vejam bem. O x vale 2 e o y vale menos 3. Então no lugar do x eu tenho que pôr menos 2. Então vai ficar, como não tem número na frente, que eu expliquei para vocês, seria quem? Seria 1 vezes o menos 2. Então 1 vezes menos 2 fica o próprio número, né? Então menos 2. Mais 2 vezes o menos 3. Como tem o sinal negativo, eu vou pedir para vocês, sempre que aparecer um sinal negativo, faz dentro do parênteses, para não se perder, beleza? E um número 5, que é só um termo numérico, a gente vai repetir. Então, o primeiro tem que começar por onde? Pela multiplicação. Então, menos 2, regra de sinal. Mais com menos, menos 2 vezes 3, 6 e menos 5. Então, agora a gente pode fazer o resultado aqui, ó. Lembrando, todo mundo tem sinal negativo agora. Menos 2, menos 6, menos 5. Imagina que eu estou devendo para alguém. Estou devendo 2, fiquei devendo 6 e fiquei devendo mais 5. Então eu vou fazer o quê? Eu vou somar todos esses números, mas ele ainda vai representar para mim um número negativo. Então, 2 com 6 dá 8, com 5 dá 13. Então o valor numérico da expressão x mais 2y menos 5, para quando o x for menos 2 e o y for menos 3, o resultado dela é menos 13. E às vezes também, pessoal, ele pode passar para a gente uma tabelinha de valores para x e a gente tem que achar o valor numérico para ela. Ó. Por exemplo, 2x. Então lembrando que entre o número e a letra tem uma multiplicação. Ó. E esse x agora vale 1. Então 2 vezes 1, 2. Agora aqui, 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. Mais 2 vezes menos 2 dá menos 4. Agora a mesma coisa na segunda opção. 4 vezes 1, 4. Vou fazer o cálculo junto aqui, ó. 4 vezes 1, menos 5. Então isso aqui vai dar 4 menos 5, que é igual a menos 1. Então aqui menos 1. Agora para quando x for menos 1, 4 vezes. Como é negativo, parênteses, menos 5. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 5 é igual a menos 9. 4 vezes 0, menos 5. 4 vezes 0, 0. Sobrou então o menos 5. E agora para quando o x for menos 2. Então vai ficar 4 que multiplica menos 2, menos 5. Mais com menos, menos, 4 vezes 2, 8, menos 5 igual a menos 13. E a última, 2x menos 3x. Então vamos lá. 2 vezes 1 menos
3 vezes 1. Então vai ficar 2 menos 3, que é igual a menos 1. Então aqui vale menos 1. Agora aqui, quando x for menos 1, só separar aqui, então vai ficar 2 que multiplica menos 1, menos o 3 que multiplica o menos 1 também. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Menos com menos na multiplicação vira mais. 3 vezes 1, 3. Então eu tenho 3 perco 2, fiquei com 1. Agora essa daqui, ó, fazer mentalmente mesmo, porque é fácil. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. E a última, para quando x agora for menos 2. Então vamos lá. 2 que multiplica o menos 2, menos 3 que multiplica o menos 2. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. 3 vezes 2, 6. Tenho 6, gasto 4. Fiquei com 2. Tudo certo então, pessoal? O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso daqui. Então eu vou deixar algumas atividades agora. Se vocês ficarem com dúvida, pode me mandar mensagem que a gente já conversa ali, beleza? Até a próxima aula.